Vamos então ao texto das Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 12 e versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quero compartilhar com os amados irmãos esse texto. Baseado neste texto, eu gostaria de falar com os irmãos acerca do amor a Deus e o modus vivendi do cristão. O amor a Deus e o modus vivendi do cristão. Eu entendo, nesses dias finais da igreja na face da terra, é indispensável, meus amados irmãos, que nós tenhamos esta preocupação com o modus vivendi do cristão, pois está proliferado no meio cristão uma ideia de que Jesus só quer o coração, de que Deus não seria injusto em lançar as pessoas no inferno, que o céu é para todos, que uma vez salvos para sempre, uma vez você aceitando Jesus já está resolvido. Então eu entendo ser útil nós nos preocuparmos com este ensinamento do modus vivendi do cristão. E, baseado neste texto, eu gostaria, então, de falarmos acerca do amor a Deus e o modus vivendi. O que é o modus vivendi? A palavra latina modus tem o sentido de modo, maneira, procedimento. E a palavra vivendi significa de vida. Então, poderíamos definir o modus vivendi como conjunto de ações, reações habituais de uma pessoa frente às situações da vida. Então, isso é modus vivendi, meus amados irmãos. E, baseado neste texto, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco disso que Jesus falou. O Jesus, ele apresenta para nós uma ideia de como deve se comportar o crente, quais são as atitudes do crente. E tudo tem que ter como base, a base sólida do modus vivendi, da forma, da maneira de viver um cristão, tem que ser o amor. Tudo o que for feito tem que ser feito pelo amor, por amor e com amor. Porque se não for assim, tudo que for feito será desprezível. É por isso que Jesus disse que nós temos o dever de amar a Deus de todo o nosso ser. A complexidade da existência humana deve abarcar em todos os sentidos da sua existência a capacidade de amar a Deus. Então, não adianta a gente amar a Deus com uma coisa e não amar com outra. Não adianta nós propagandearmos um amor a Deus de lábios, de boca, mas na hora da prova, da luta, da dificuldade, da adversidade, vai ser realmente comprovado se eu amo a Deus ou não. É por isso que Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Porque aí abarca toda a complexidade da existência humana. Então, o amor a Deus deve ser incondicional. O amor a Deus deve ser praticado na essência da existência humana. A alma, o coração, o entendimento e a força estão aí, o espírito, a alma e o corpo. E quando Paulo diz que nós devemos preservar espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o dia da redenção, só existe uma maneira, só existe uma forma de
preservar espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o dia da salvação, se nós amarmos a Deus de todo o nosso ser. Por quê, irmãos? Porque isso é um caminho que desce do céu e que sobe para o céu. Vem do céu e leva para o céu. Porque por meio de Jesus Cristo, o amor de Deus desceu à terra. O amor de Deus, por meio e intermédio de Jesus, se revelou, se manifestou a toda a humanidade, trazendo salvação a todos. Por meio de Jesus Cristo, Deus revela aquilo que está escrito na Bíblia, o seu amor inexplicável, que o escritor coloca como de tal maneira, porque não há no vocabulário humano expressão que possa dimensionar o que é o amor de Deus. Então, por meio deste amor, ele manifestou o céu, os seus planos, os seus projetos com o ser humano. Vai mais além. Por meio do amor, Deus desceu à terra. Por meio do amor, segundo disse Paulo aos Coríntios 5, aos Romanos 5:8, ele derramou sobre nós essa graça maravilhosa. Então, baseado nisso, nós temos que estabelecer um ponto de contato entre o mundo espiritual e o físico, que é o amor. O amor é que faz a conexão. E este amor, a Bíblia diz que não pode ser fingido. Este amor não pode ser de lábios, de palavras. Este amor tem que ser de todo o nosso ser, disse Jesus. É por isso que tem muitos crentes que perdem a perspectiva da eternidade. É por isso que tem muitos crentes que, ao longo da caminhada, se corrompem, se rendem, se vendem, negociam a eternidade. Por que, meus amados irmãos? Porque desprezaram esta lei inegociável de acesso à eternidade. Porque tudo que nós fizermos, praticarmos, agirmos, atuarmos ou formos, se não for por amor, será por interesse, será por hipocrisia, será por vaidade, por soberba da vida, será por arrogância humana. Então, se não for pelo amor de Deus derramado em mim, porque quando eu permito que o amor de Deus seja derramado no meu ser, acontecerá um fenômeno, o fenômeno da transformação. Aquilo que era já não é mais. Agora acontece em mim o novo nascimento. Através do novo nascimento, o que é o fenômeno do novo nascimento? O novo nascimento, de uma forma bem sintética, simples de entender, é Deus pegando a sua natureza divina e impartindo, colocando dentro de mim a sua natureza divina. Agora, o novo nascimento me permite aceder, desfrutar, aproveitar da natureza divina. Tendo em mim gerado a natureza divina, e a prerrogativa inegociável nas Santas Escrituras, o novo nascimento, porque a Bíblia diz que, Jesus fala isso, que se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. É condição inegociável o novo nascimento. O novo nascimento é prerrogativa da salvação eterna. Não existe salvação eterna, não existe eternidade com Deus sem passar pela porta do novo nascimento. O novo nascimento te conduzirá a uma nova vida.
E essa nova vida precisa revelar-se através daquilo que produzimos. Jesus disse: pelo fruto se conhecerá a árvore. Então, se eu sou um nascido de novo, eu preciso produzir frutos, segundo diz a Bíblia, dignos de arrependimento, ou dignos de um novo nascido, dignos de alguém que abandonou a velha natureza, alguém que deixou para trás a vã maneira de viver. E esse fruto deve ser produzido em amor, com amor e por amor. Não pode ser por obrigação. Não pode ser porque se eu não fizer, eu vou ser disciplinado. Porque se eu não fizer, o pastor vai me chamar atenção, porque o fulano vai me repreender. Não, meu irmão. Tudo o que você fizer ou se abster de fazer deve ser praticado, deve ser feito por amor. Em amor e com amor. A partir daí, irmãos, existem algumas características do mundo que obrigam o crente que ama a Deus com todo o seu ser tomar algumas decisões. Eu nasci de novo. O amor de Deus foi derramado em mim. A partir desse momento, é inegociável a condição de que, se realmente eu nasci de novo, e o amor de Deus que está em mim me leva a amar a Deus, então é indispensável que o crente tome algumas decisões. Por exemplo, uma delas, eu preciso compreender que eu vivo no mundo, mas eu não faço parte dele. Então, essa visão, essa revelação, esse discernimento eu preciso ter se eu sou nascido de novo e amo a Deus. De que eu vivo no mundo, ou seja, viver no mundo, mas tendo discernimento de que não faço parte dele. Embora o mundo seja anti-Deus, o cristão não pode sair dele. Enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus não arrebata a igreja, enquanto nós não partimos para a eternidade, nós temos que viver aqui. E este mundo é anti-Deus. Ele atua em uma situação de oposição a Deus. Logo, segundo está escrito em João 17:15, 1 Coríntios 5, 10, 9, nós precisamos entender que este mundo é oposição ou anti-Deus. E é por isso que Jesus orou ao Pai dizendo, João 17:15 a 16, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim, o cristão precisa, embora no mundo, isso é importante, ter a revelação de que não é do mundo. Por quê, meus irmãos? É que do mundo e o seu príncipe, o mundo e o seu príncipe já estão condenados. Mas o nascido de novo, o crente que recebeu a natureza divina, por meio da graça de Deus e do amor derramado em nossas vidas, esse crente
passa a ser um cidadão do céu, não pertencendo, portanto, a este mundo. Outra coisa, outra decisão que o crente deve tomar. A primeira, viver no mundo, mas entender que o mundo não faz parte da sua vida. Você não é do mundo. Está no mundo. A segunda decisão, este crente deve tomar essa decisão para si. Vou viver neste mundo sem me contaminar dele, ou com ele, ou por ele. Isto aqui, irmãos, é prerrogativa inegociável de salvação, de acesso ao reino de Deus. Eu, Dorival de Almeida, tenho que me decidir, eu me decido. Já que não posso sair do mundo, já que não tenho a possibilidade de ir-me daqui, então eu vou viver aqui. Mas vou viver aqui sem me contaminar, sem ser contaminado por este mundo. Isso irmãos, não tem como negociar isso. O cristão tem que evitar se contaminar com este mundo. Ah, pastor, mas não, irmão, não dá para negociar. Não dá para aceitar a possibilidade de nós perdermos a eternidade com Deus por nos contaminarmos, nos sujarmos com este mundo, nos ajuntarmos com este mundo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: meus amados irmãos, não façam isso, não se contaminem com este mundo. Terceira decisão, atitude de um crente que é nascido de novo. Porque o amor de Deus está derramado na vida dele, porque ele vive em amor. E por amor a Deus, este crente deve exercer uma função ou uma ação, uma decisão, uma atitude contrária a este mundo. E aqui, irmãos, existe um ponto em que o cristianismo moderno, o cristianismo do século XXI, tem falhado terrivelmente. Por quê, pastor? Porque se o crente deve exercer uma ação contrária ao fluxo deste mundo pecaminoso, este mundo, irmãos, que jaz no maligno, se o crente tem que se parar firme, não é só não se contaminar, não é não somente tomar atitude de não se sujar, se manchar, se misturar com esse mundo. Nós temos que ser uma força reacionária e ativa contra o mundo, contra as ações demoníacas. O mundo, irmãos, o sistema mundano precisa saber que o cristão é uma resistência, é uma fortaleza mediante a influência da revelação expressa da palavra de Deus. Nós devemos viver de maneira tal que o mundo possa ver isso. Jesus explica isso no Sermão da Montanha. Em Mateus 5, 13 a 16, ele fala que nós devemos ser sal, nós devemos ser luz. Não adianta o crente, irmãos, ser crente dentro da igreja. Por exemplo, agora nós temos um grupo de irmãos aí reunidos no templo. Eu acredito que, mediante a doutrina que eu conhecendo o pastor Ícaro, sabendo do seu zelo, do seu amor pela santidade, pelas coisas de Deus, até porque se não fosse assim, eu nem estaria perdendo meu tempo aqui. Mas como eu estou aqui, não perdendo meu tempo, mas investindo meu tempo no serviço a uma igreja que busca ser igreja de Cristo,
pelo perfil do seu pastor? Então, eu acredito, entendo que as pessoas que são membros da igreja e estão aí reunidos agora, são pessoas que amam a santidade. E não a santidade de lábios, que essa todo mundo ama. A santidade de palavra, que todo mundo fala e propagandeia aos quatro cantos da terra. Mas uma santidade, irmãos, que traga a revelação do que Cristo disse no Sermão da Montanha. O perfil do cidadão do céu está revelado no Sermão da Montanha. E os capítulos 5, versículos 13 a 16, vão revelar um cristão que é sal, um cristão que é luz. E eu acredito que aí dentro da igreja todo mundo está com postura de sal e de luz. É fácil ser crente dentro da igreja, no meio dos crentes. É fácil ser pastor, me vestir aqui, botar um ternozinho, uma gravata, parar diante de uma câmerazinha e me apresentar para vocês com um perfil de crente. Mas esse perfil de vestimenta externa pode também ocultar as misérias morais, éticas e espirituais às quais vivo. Então, é de suma importância que nós entendamos, por favor, todos nós, que não basta somente eu viver sem ser contaminado pelo mundo. Eu preciso ser uma força contrária, uma ação contrária. Eu preciso ser uma força ativa contra o mundo. Na minha maneira de viver, na minha maneira de vestir, de comprar, na minha postura cristã, na minha forma de como humano, como pessoa, eu tenho o dever de atuar como um sal e como luz para este mundo. O mundo pode me desprezar. O mundo pode me atacar por todos os lados, mas terá que reconhecer que eu sou sal e sou luz, porque eu decidi ser uma ação contrária aos princípios e movimentos deste mundo. Outra coisa importante, meus amados irmãos, é necessário romper com o mundo. Há uma necessidade inegociável de romper com o mundo. Não dá para ser amigo do mundo. Não dá para ceder para o mundo. Não dá para negociar com o mundo. Não dá para brincar com o mundo. O diabo não é nosso amigo, é nosso inimigo. O mundo, a Bíblia diz que se eu amar o mundo, o amor do Pai não estará em mim. O amor ao mundo é separação de Deus. A amizade, disse Tiago, com o mundo é inimizade com Deus. Diante disso, eu preciso, irmãos, concluir de uma forma categórica que será impossível a um crente estabelecer como seu padrão de vida cristã, apontado pela Bíblia Sagrada, como conveniente para manter a sua saúde espiritual ou da nova natureza, sem que ele rompa relações com o mundo. Por mais que doa, esta é a verdade. Este rompimento é cortar as relações de amizade com o mundo. Tiago 4,4 diz, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Não é possível negociar isso. Esse rompimento com o mundo, irmãos, é muito mais ainda do que simplesmente abrir
distância, separação, qualquer relação com o mundo, nós temos que, de forma inegociável, não se permitir ter amor ao mundo por qualquer coisa do mundo. 1 de João 2,15 diz que se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está. Então, isso aqui, irmãos, naturalmente a Bíblia estabelece que o crente deve ser inimigo, o crente deve ser inimigo belicoso das coisas do mundo. A Bíblia não está dizendo que nós temos que ser inimigos, brigar, ficar armado, atirando para todos os lados, como um maluco, enfermo da cabeça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer que não posso ter amizade com o mundo. A Bíblia é clara em dizer que eu não posso amar o mundo. A Bíblia é clara nisso. Agora, a Bíblia não está dizendo que é para mim ser inimigo das pessoas, ficar brigando com as pessoas, discutindo com as pessoas, criando inimizades com as pessoas, soltando bombas nas pessoas em nome de Deus, matando, prendendo as pessoas. Não, a Bíblia manda, em Hebreus 12:14, nós temos paz com todos. A Bíblia ordena a todos nós, segundo Filipenses 2,15, que nós tenhamos que ter o sentimento de Cristo, que se entregou por todos. Mas não misturarmos uma coisa com a outra. No entanto, não pode amar nem ser amigo deste sistema chamado mundo. Isso aqui é de suma importância, mas nós devemos, olha só, não podemos amar o mundo nem ter amizade com ele, dependendo inteiramente da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida, que nos levará a amar a Deus. E quando a Bíblia fala de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força, a Bíblia está não é amar a Deus acima de todas as coisas, é de todo, um todo. Abarca toda a existência. E quando nós nos resolvemos assim, nós precisamos entender que a maneira de viver de um crente se dá pela prática do seu amor incondicional e primário a Deus. E a inimizade inegociável com o mundo. Essa necessidade de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento é importante porque isso é uma ordem, isso é um mandamento bíblico. Esse amor não é sugestivo. Esse amor é objetivo, é lei, é mandamento divino. E é uma obrigação amar a Deus. Se você não se mantém nessa obrigação de amar a Deus, sentir-se assim, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças, então você está falhando na tua carreira de fé. Agora, esse amor a Deus, ele não deve ser interesseiro, ele deve ser consequência do novo nascimento. Este amor a Deus, ele deve ser consequência de uma pessoa nascida de novo. A palavra de Deus nos ensina que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ou crê que Jesus é o Cristo, então este é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora,
os seus mandamentos não são penosos, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5, 1 a 4. Nestes versículos, Deus nos revela algumas coisas. Por exemplo, a fé verdadeira em Jesus Cristo como Messias gera o novo nascimento naquele que crê. Quando alguém crê realmente que Jesus é o enviado de Deus ao mundo para a nossa salvação, o Messias, sua fé leva-o a nascer de novo, a ser uma nova criatura e a receber a natureza de Cristo. Uma coisa é crer em Jesus, outra coisa é crer que Jesus é o Cristo, ou seja, o enviado do próprio Deus. Então, uma coisa é a pessoa dizer eu creio em Jesus, outra coisa é crer que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para nos salvar. Outra coisa, meus amados irmãos, o novo nascimento gera o amor a Deus. E esse amor a Deus também gera em nós o amor pelo seu Filho amado, do qual nós somos gerados em Deus. Essa experiência de fé produz uma consequência extraordinária. O nascido de novo passa a amar ao que o gerou, isto é, a Deus. Portanto, de igual maneira, o crente que nasceu de novo ama a Deus e continuará ainda a amar muito mais, diária e constantemente. Da mesma forma, amará Jesus, o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus. Outra coisa importante, irmãos, que nós precisamos ter essa revelação, que existem consequências maravilhosas quando um crente escolhe amar a Deus. Esse amar a Deus, essas consequências de o amor a Deus, que um crente nascido de novo experimenta, e traz para ele pelo menos 4 consequências. A primeira, a vitória sobre o mundo. Um crente que é nascido de novo, ele recebe uma graça maravilhosa para vencer este mundo. As tentações, aquilo que dentro de nós é gerado, opera em nós uma capacidade de nos tornarmos vitoriosos sobre o mundo. Esse amar a Deus, meus amados irmãos, faz com que quanto mais eu ame, mais eu quero amar. E quanto mais eu amo a Deus, menos eu amarei este mundo. E isso vai gerando, quanto mais eu amo a Deus, menos eu amarei este mundo. E quanto menos eu amo este mundo, mais eu amo a Deus. E esse ciclo virtuoso, vai gerar em nós uma capacidade de vencermos este mundo por meio da fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a fé que faz nos amar a Deus de todo o nosso ser. Outra consequência maravilhosa de amar a Deus, liberdade para obedecer a Deus. A partir do momento, meus amados irmãos, em que, ao escapar da prisão, que o amor ao mundo representava, o cristão fica livre para obedecer a Deus. Assim, quanto mais amar a Deus e menos amar o mundo, os mandamentos que antes lhe pareciam penosos se tornam cada dia mais leve. Aqui está a solução para o problema dos crentes dos nossos dias, pastor. Os crentes reclamam e dizem que Deus
não cobraria tanto, não exigiria tanto, não seria assim. Que Deus é esse? Porque nós temos tantas coisas para desfrutar, para experimentar, praias maravilhosas, cinemas com filmes lindíssimos, uma televisão em que nós podemos colocar uma lá de quanto? 60 polegadas, 75 polegadas, enchermos uma parede da nossa casa de televisão e lá nós podemos assistir o que nós acharmos que é bom, que é lindo, que é maravilhoso. Por que teríamos uma tecnologia tão grande, tão avançada, se não podemos desfrutar? Celular que temos na palma da mão acesso a tudo o que quisermos, a tudo o que desejarmos. Por que tanta coisa bela, maravilhosa, se não é para nós desfrutarmos, aproveitar? Pois é, se nós lêssemos a Bíblia como deveríamos, nós leríamos na Bíblia escrito que tudo isso está reservado e preservado como tesouro para o fogo. E que nada disso entrará no céu. E que o mundo passa, as concupiscências passam, as coisas deste mundo passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E nós devemos ter em mente o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, na sua primeira epístola. Ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito, sede santo como eu sou santo. O que é ser santo, pastor Dorival? Ser santo é separar-se. Ser santo é ilhar-se. É afastar-se, é distanciar-se deste mundo. Então, o que é, meu amado irmão, esse efeito do novo nascimento? Deve gerar no crente a liberdade para obedecer a Deus. Senão Jesus estaria mentindo, e Jesus não pode mentir. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. E Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas como, pastor, se, meu Deus, obedecer à doutrina, obedecer os bons costumes, guardar os preceitos, os princípios éticos, morais, a santidade é custosa, é tão pesado esse negócio de ser santo. Mas que Deus é esse que exige roupa tal pode, roupa tal não pode? Por que... Ai, meu Deus! E daqui a pouco eu entro, irmão, nessa hipocrisia de ser crente na igreja, mundano na rua, profano no trabalho. Daqui a pouco eu entro, irmão, nessa coisa que eu já não tenho identidade, eu já não sei quem eu sou. Quando eu estou escalado, quando eu estou no culto para cantar no coro, quando eu vou ter participação na igreja, eu vou com a melhor roupa, eu me visto no perfil assembleiano. Mas se eu saio na rua, se eu vou para o trabalho, ninguém precisa saber de que igreja eu sou, de que fé eu sou, eu me visto melhor, da maneira mais adequada. Adequada a quê? Adequada a quem? Para agradar a quem? A quem tu enganas? A quem tu pensas que enganas fazendo isso? Então é de suma importância, irmãos, que nascer de novo conduz o crente a ter prazer em agradar a Deus. Eu não faço isso porque o pastor exige. Eu não faço isso porque o ministério quer. Eu faço e pratico isso porque eu sei, eu entendo. Eu nasci de novo. A natureza divina foi implantada na minha. Aleluia! Oh, aleluia! O Rabagassu, Rabagai. A natureza divina foi implantada em mim, e o céu que está dentro de mim rejeita este mundo.
não aceita viver segundo o curso deste mundo, não aceita, não se submeta a essa miséria de ser crente na igreja. Irmão, é a coisa mais desgraçada e miserável para o crente. Ser crente dentro de uma igreja. Ser crente no meio dos crentes, irmãos. Experimente viver cheio da presença de Deus num trem, no trabalho, no meio de 100, 200, de 1000 pessoas sem Deus. A profecia que está na Bíblia, escrita, revelada por Malaquias, ainda vereis a diferença. Outro dia me sentei numa loja, irmãos. Fui fazer uma compra, estou sentado ali na loja, o rapaz está no computador. Ele olha para mim de lado, assim, disse assim, baixinho, eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele disse assim, eu nunca lhe vi, não sei quem o senhor é, mas ainda vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Eu disse, amém. Aí ele disse, de que igreja o senhor é? Eu falei, ele disse assim, paz do Senhor. Eu não estava vestido de terno, de gravata, eu estava com a camiseta, eu estava de calça jeans, eu estava com um gorro na cabeça, eu estava assim, com um gorro na cabeça, nada fisicamente ou vestimenta indumentária apresentava-me como... Mas ainda vereis a diferença. Ainda vereis, é o que o Espírito diz nesse momento. Ainda vereis a diferença. Na igreja é fácil ver diferença. É crente, é crente, é crente. Vão para a rua, irmão. Liberdade. Eu me sinto livre para ser crente em qualquer lugar e circunstância da vida. Eu me sinto livre para dar testemunho da verdade. Eu me sinto realizado. Aleluia! Aleluia! Outra coisa importante, irmãos, que o nascer de novo gera no crente, a capacidade de corresponder à vontade divina, a capacidade, irmãos, que o Espírito gera em nós. Se nós, a partir do momento em que alcançamos a liberdade para obedecer à palavra de Deus, somos livres. Obedeço porque amo. Obedeço porque é a vontade de Deus. Então, consequentemente, eu terei, irmão, não terei dificuldade nenhuma em me submeter à vontade de Deus. Não ter, será prazeroso, será satisfatório, será agradável. Corresponder às exigências para cumprir a vontade de Deus. Os crentes hoje em dia, os crentes vivem em busca de uma maneira de escapar-se, escapulir-se da vontade de Deus. Dizem que amam, que querem Deus, mas querem adequar Deus ao seu sistema, à sua forma de crença. E por último, como consequência de nascer de novo, o crente passa a amar a nova natureza gerada por Deus. Ele se sente feliz em ser o que é. Ele se sente realizado em satisfazer as necessidades do espírito e da alma. Não se alegra com este mundo, se entristece. Não se apaixona pelos manjares, pelas ofertas, pelos prazeres passageiros deste mundo. Pelo contrário, irmão, passa a amar a natureza gerada por Deus. Eu me sinto tão realizado como filho de Deus. Eu me sinto tão completo, não me faz falta nada deste mundo. Tudo que dizem que é para aproveitar, que é para desfrutar, que é para experimentar, que é para ter. Será que realmente é para isso, irmãos? A Bíblia diz que o mundo passa, suas concupiscências desaparecem. Eu te pergunto nesta manhã,
O mundo com seus manjares vão passar, mas se o amor de Deus estiver derramado na sua vida, você vai passar a amar essa nova natureza gerada por Deus. É tão bom tirar momentos de oração, é tão bom tirar momentos de consagração, de jejum, estudo da palavra. É tão maravilhoso estar na igreja, adorando a Deus, louvando o Senhor. Uma coisa importantíssima que o crente precisa ter como novo nascido, o objetivo de fazer diferença. O objetivo, irmãos, de ganhar almas, salvar vidas, senão com palavra, com pregação, mas com vida, com a forma de viver, com o modo de viver. Irmão, você pode achar bobagem, mas o teu cabelo, se ele está dentro do que exige as Sagradas Escrituras, os preceitos bíblicos, se o teu cabelo obedece à doutrina, o teu penteado obedece à palavra de Deus, ele tem a presença de Deus. A tua vestimenta como mulher de Deus, não como uma sensualidade, exibindo o corpo como objeto sexual. A vestimenta que você usa diz quem está na tua alma, quem é dono da tua alma, quem é o Senhor da tua alma. A vestimenta que você usa, meu irmão, minha irmã, a tua forma de comprar, de vender, de tratar, de se comportar na adversidade, nas dificuldades, nas barreiras, diz quem é o dono da tua alma. Tenha postura de crente, não só na frente do pastor, só no meio dos irmãos. Lembre-se que você é um agente do céu, um instrumento de Deus na terra, onde você estiver. Por onde você passar, com quem você conviver, você precisa mostrar a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Nas tuas palavras, nas tuas ações. Você precisa mostrar a diferença, sendo sal da terra, luz para este mundo. O mundo está desesperado, as pessoas não sabem mais em quem crer, de quem esperar alguma coisa. Eu e você temos a verdade de Deus que habita em nós. E para encerrar, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, é permitir que a natureza divina se revele através de nós, ao ponto de que as pessoas comecem a ver Cristo nas nossas vidas. Eu te desafio e te animo neste dia a crucificar a tua carne, as tuas paixões comigo, a crucificar os teus desejos, as tuas vontades, o teu querer, as tuas vaidades, a tua soberba, o teu orgulho. Crucifica junto comigo, para que possamos alcançar o máximo de almas que estão se perdendo, que estão sendo enviadas ao inferno constante e diariamente. Mas a palavra de Deus que habita em nós pode mudar o rumo da eternidade destas pessoas, desde quando esta palavra tem efeito concreto nas nossas vidas. Portanto, não só viva como crente na igreja, muda a tua postura, muda a tua atitude e viva como um crente às 24 horas do dia. Viva como um salvo, viva como um transformado, como um santo, como um cidadão do céu. E a eternidade com Deus será para todos aqueles que han nascido de novo e han preservado este princípio de vida
E antes de orar, eu gostaria de tecer um comentário, apresentar um exemplo prático daquilo que o senhor acabou de comentar. Por exemplo, quando nós passamos a amar o que é gerado por Deus, com o novo nascimento, nós deveríamos ter sempre isso. Isso é um dos sinais de que somos nascidos de novo. E eu queria apresentar, por exemplo, o amor que José tinha por Maria. O amor que José tinha por Maria havia desaparecido. O que agora ele sentia por ela era um misto de compaixão e repulsa. Por quê? Porque a mulher que ele tinha prometido casar-se, estava noivo, agora aparece para ele com uma história de que estava grávida. E ele tinha certeza absoluta que não era dele. Com esse sentimento de compaixão e repulsa, ele não queria infamá-la, mas também não queria aceitá-la. O que acontece quando ele decide não aceitá-la como esposa? Ele tem uma revelação divina tremenda. A Bíblia diz que, enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que ele em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu-a como sua mulher. Agora, presta atenção. Se com o amor humano, com o amor natural dele, ele ia casar com ela, mas com esse mesmo amor natural, ele estava agora sentindo compaixão e repulsa por uma mulher que, no seu pensamento, lhe havia traído. Só que José amava a Deus. E com este amor a Deus, José entendeu o que Deus queria e aceitou o que Deus havia gerado. E o que Deus havia gerado em Maria transformaria para sempre a história e a vida de todos, e principalmente naquele momento de José. Porque a partir daquele dia que José acorda e recebe Maria como sua esposa, Jesus passa a ser o centro da vida de José. Por quê? Porque mesmo antes, por causa de Jesus, mesmo antes dele nascer, José se trasladou para Belém. Depois José foi morar no Egito. Depois José saiu do Egito, vai morar em Nazaré. Em função de que ele se submeteu à vontade de Deus, a vida dele toda foi transformada. E ele passou a habitar, ouvindo o pastor falar, eu lembrei disso aqui. Passou a viver aonde não queria, aonde não projetou, aonde não planejou, sempre em função de Jesus. Aleluia. Tu é nascido de novo. E se o amor de Deus foi derramado em você, meu, pare de viver a tua vida. Pare de viver os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos. Comece a viver os planos e sonhos e projetos de Deus. Comece a aproveitar o tempo que Deus te dá para cumprir os desígnios de Deus e realizar os projetos de Deus. Tu verás que a tua vida será muito mais feliz e abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso neste dia, pela grandeza e a riqueza das tuas misericórdias, por este amor tão grande revelado a nós através do Calvário, através, Senhor, da descida do teu Filho para salvar, para buscar e salvar o que estava perdido, e eu faço parte destes. Por isso estou agradecido neste momento. Enche-me de graça, de força, de ânimo, de alegria e gozo do Espírito, para sentir prazer e satisfação em cumprir a tua vontade, andar nos teus caminhos, nos teus preceitos e desígnios,
Repouse sobre os teus filhos, os teus servos, a tua graça. Abençoa o pastor Ícaro, Manliana, sua família. Abençoa a igreja, os obreiros, o ministério, Senhor. Os teus filhos que estão reunidos neste momento, neste culto online. Os irmãos que estão dentro da igreja, adorando o Senhor. Que a presença gloriosa que eu sinto aqui, Senhor, neste escritório, eles sintam também. Aleluia. E que tenhamos este gozo e alegria do Espírito para mostrarmos e revelarmos ao mundo a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Aleluia. Em Jesus. Amém.